Imagine a cena. A pia repleta de louça suja, o silêncio tenso pairando no ar. Um olhar atravessado, uma palavra mal colocada, e de repente, a discussão explode. Quem lava a louça hoje? Uma pergunta tão trivial, mas que carrega consigo um peso de ressentimentos, de expectativas frustradas, de uma comunicação falha. Ou talvez você se lembre daquele amigo, daquela amiga, que não hesitou em criticar suas escolhas, em questionar seus sonhos, em minar sua confiança. A dor da incompreensão, a sensação de não ser visto, de não ser aceito por quem você realmente é. Essas situações, tão comuns em nossos relacionamentos, nos mostram a fragilidade dos laços humanos, a complexidade das emoções, a dificuldade de nos conectarmos verdadeiramente com o outro. E é justamente nesse cenário que a filosofia se apresenta como uma ferramenta poderosa, capaz de transformar a maneira como nos relacionamos, como amamos, como vivemos. Não espere soluções mágicas, fórmulas infalíveis para a felicidade eterna. A filosofia não é um passe de mágica, mas sim um convite à reflexão, ao questionamento, à busca por uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ela nos oferece ferramentas para navegar a complexidade dos relacionamentos, com mais clareza, empatia e sabedoria. Além de Bata, em sua obra A Arquitetura da Felicidade, nos ensina que, assim como um arquiteto precisa entender os materiais e o espaço para construir um edifício sólido e harmonioso, nós precisamos entender nossas próprias emoções e as dos outros para construir relacionamentos que nos sustentem e nos nutram. Este vídeo não é sobre como ser feliz para sempre, mas sobre como pensar melhor sobre o que nos incomoda, sobre como comunicar isso de forma mais eficaz, sobre como construir pontes em vez de muros. É sobre adotar uma abordagem filosófica, reflexiva e realista diante dos desafios dos relacionamentos, reconhecendo que a perfeição é uma ilusão e que o crescimento pessoal é um processo contínuo. Prepare-se para mergulhar em um universo de ideias, de conceitos, de histórias que irão te inspirar a transformar seus relacionamentos, a construir laços mais fortes, mais autênticos, mais significativos. Uma jornada que te levará a descobrir o poder da filosofia para amar e ser amado de forma mais plena e consciente. A dor silenciosa da incompreensão. Quantas vezes você se sentiu frustrado, magoado, por sentir que o outro simplesmente não te entende? Que suas necessidades, seus desejos, seus sentimentos são ignorados, negligenciados, invalidados. Essa dor, muitas vezes silenciosa, pode corroer os relacionamentos, gerar desconfiança, ressentimento e até mesmo o fim de um ciclo. E quantas vezes você se pegou presumindo saber o que o outro pensa, o que o outro sente, quais são as intenções por trás de suas palavras e ações? Essa presunção, essa armadilha da leitura da mente, pode ser extremamente perigosa, pois nos leva a tirar conclusões precipitadas, a interpretar as situações de forma distorcida, a criar narrativas fantasiosas que nos afastam da realidade. Afinal, o que nos leva a acreditar que somos capazes de adivinhar os pensamentos alheios? Por que caímos nessa ilusão de que conhecemos o outro tão bem, a ponto de saber o que se passa em sua mente? A resposta está em um conceito filosófico fundamental: a teoria da mente. A teoria da mente, em linhas gerais, é a nossa capacidade de inferir os estados mentais dos outros, seus pensamentos, suas crenças, seus desejos, suas intenções. É o que nos permite entender que o outro tem uma perspectiva diferente da nossa, que ele pode ter opiniões e sentimentos diferentes dos nossos. No entanto, a nossa capacidade de inferir os pensamentos dos outros é falível, limitada, imperfeita. Nós não temos acesso direto à mente do outro. Não podemos simplesmente ler seus pensamentos como se fossem um livro aberto. O que fazemos, na verdade, é construir hipóteses, elaborar interpretações com base em nossas próprias experiências, em nossas próprias crenças, em nossos próprios vieses. E é aí que mora o perigo. Quando confundimos acreditar que sabemos com saber de fato, quando nos deixamos levar pela nossa própria interpretação da realidade, corremos o risco de distorcer a verdade, de criar conflitos desnecessários,
de nos afastarmos da comunicação honesta e transparente. Além disso, existe um viés cognitivo chamado ilusão da transparência, que nos faz acreditar que nossas emoções e intenções são óbvias para os outros, que eles conseguem perceber o que estamos sentindo e pensando mesmo que não expressemos isso de forma clara e direta. Essa ilusão pode ter um impacto devastador nos relacionamentos, pois nos leva a esperar que o outro adivinhe nossas necessidades, que ele saiba o que nos incomoda, que ele nos compreenda sem que precisemos dizer nada. E quando essa expectativa não é correspondida, nos sentimos frustrados, magoados e incompreendidos. Mas como podemos evitar essa armadilha da leitura da mente? Como podemos superar a ilusão da transparência e construir relacionamentos mais saudáveis e significativos? Uma ferramenta poderosa para isso é a escada da inferência de Chris Argyres. A escada da inferência é um modelo que nos ajuda a identificar nossos pressupostos, os dados observáveis, as nossas conclusões e as nossas ações. Ela nos convida a questionar nossas próprias interpretações antes de acusar o outro, a verificar se as nossas conclusões são realmente baseadas em fatos concretos ou se são apenas fruto da nossa imaginação. Imagine que a mente do outro é um livro fechado. A leitura da mente é tentar adivinhar o conteúdo pela capa, julgar o livro sem sequer abri-lo. A comunicação honesta, por outro lado, é pedir para abrir o livro e ler juntos, compartilhar nossas impressões, nossas dúvidas, nossas interpretações. Ao invés de presumir saber o que o outro pensa, pergunte. Ao invés de tirar conclusões precipitadas, questione. Ao invés de se deixar levar pela sua própria interpretação da realidade, busque a verdade através do diálogo, da empatia, da escuta ativa. Lembre-se, a mente do outro é um universo complexo e fascinante, que merece ser explorado com curiosidade, respeito e humildade. A expectativa irreal do amor incondicional. Quantas vezes você ouviu falar sobre o amor incondicional? Aquele amor que tudo aceita, que tudo perdoa, que não impõe limites nem condições. Aquele amor idealizado, romantizado, que nos faz acreditar que, se amarmos de verdade, devemos aceitar o outro em sua totalidade, sem questionar, sem julgar, sem exigir nada em troca. Essa crença, tão difundida em nossa sociedade, pode ser uma armadilha perigosa, uma receita para a decepção e o sofrimento. Pois, ao esperarmos o amor incondicional, ignoramos os limites e as necessidades individuais, negamos a importância da individualidade e do crescimento pessoal, e corremos o risco de nos perdermos em relacionamentos abusivos e destrutivos. Nietzsche, o filósofo alemão que questionou os valores tradicionais e desafiou as convenções sociais, nos alerta sobre os perigos do amor incondicional. Para Nietzsche, essa ideia pode ser uma forma de niilismo, uma negação da vida, uma renúncia à nossa própria vontade de poder, à nossa própria capacidade de nos superarmos e nos tornarmos quem realmente somos. Ao aceitarmos tudo, sem questionar, sem impor limites, nos tornamos passivos, submissos, dependentes do outro. Perdemos a nossa autonomia, a nossa individualidade, a nossa capacidade de tomar decisões e de seguir o nosso próprio caminho. E, ao fazermos isso, negamos a essência da vida, que é a busca constante pelo crescimento, pela transformação, pela superação. Mas então, o que seria um amor saudável? Um amor que nos nutre e nos fortalece, em vez de nos aprisionar e nos enfraquecer? A resposta está na ética do cuidado, um amor que não é incondicional, mas sim responsável. Um amor que envolve estabelecer limites, comunicar necessidades e promover o desenvolvimento mútuo. Um amor responsável é aquele que reconhece a importância da individualidade, que respeita as diferenças, que valoriza a autonomia de cada um. É um amor que nos permite ser quem realmente somos, sem medo de julgamentos, sem receio de perder o afeto do outro. É um amor que nos desafia a crescer, a evoluir, a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. É um amor que nos incentiva a perseguir nossos sonhos, a realizar nossos objetivos, a viver uma vida plena e significativa. Mas como podemos colocar em prática essa ética do cuidado em nossos relacionamentos? Como podemos estabelecer limites saudáveis, comunicar nossas necessidades de forma clara e assertiva e promover o desenvolvimento mútuo? Comece identificando suas linhas vermelhas, aqueles comportamentos que você não está disposto a tolerar, aquelas atitudes que te machucam, que te desrespeitam,
que te fazem sentir mal. Comunique essas linhas vermelhas de forma clara e assertiva, sem culpa ou agressão. Lembre-se, você tem o direito de dizer não, de expressar suas opiniões, de defender seus valores. Você não precisa aceitar tudo para ser amado, você não precisa abrir mão da sua individualidade para agradar o outro. O amor não é um cheque em branco, mas um contrato mútuo. Exige compromisso, responsabilidade e respeito pelos termos acordados. Exige que ambos os parceiros estejam dispostos a investir tempo, energia e esforço para construir um relacionamento saudável e duradouro. Ao invés de buscar o amor incondicional, busque o amor responsável. Um amor que te permite ser você mesmo, que te desafia a crescer, que te nutre e te fortalece. Um amor que te faz sentir amado, respeitado e valorizado por quem você realmente é. O problema da falácia do você deveria saber. Quantas vezes você se sentiu frustrado, magoado, irritado, por sentir que o outro não te entende, que não percebe suas necessidades, que não se importa com seus desejos? Quantas vezes você se pegou pensando, ele e ela deveria saber, eu não preciso dizer, é óbvio. Essa expectativa, tão comum em nossos relacionamentos, é uma armadilha perigosa, uma fonte constante de conflitos e ressentimentos, pois, ao esperarmos que o outro adivinhe nossos pensamentos e sentimentos, estamos transferindo para ele a responsabilidade por nossa própria felicidade, por nossa própria satisfação. E quando essa expectativa não é atendida, quando o outro não corresponde às nossas fantasias, nos sentimos decepcionados, abandonados, negligenciados, e, em vez de expressarmos nossas necessidades de forma clara e honesta, nos fechamos em silêncio, acumulando mágoas e ressentimentos que corroem a relação. Mas como podemos evitar essa armadilha da falácia do você deveria saber? Como podemos construir relacionamentos mais saudáveis, mais autênticos, mais baseados na comunicação e na compreensão mútua? A resposta está na ética de Kant, um dos maiores filósofos da história. Kant, em seu famoso imperativo categórico, nos ensina que devemos tratar os outros como fins em si mesmos, e não apenas como meios para nossos próprios fins. Isso significa reconhecer a dignidade e a autonomia de cada indivíduo, respeitar suas necessidades e seus desejos, e não usá-los como meros instrumentos para alcançar nossos próprios objetivos. Ao aplicarmos o imperativo categórico em nossos relacionamentos, somos convidados a abandonar a expectativa de que o outro adivinhe nossos pensamentos e sentimentos, e a assumir a responsabilidade por expressá-los de forma clara, honesta e respeitosa. Em vez de esperar que o outro saiba, diga. Em vez de se fechar em silêncio, expresse suas necessidades. Em vez de acumular mágoas e ressentimentos, diálogo. A comunicação é a chave para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Mas como podemos nos comunicar de forma eficaz, sem acusar, sem julgar, sem magoar o outro? Uma técnica prática para isso é a fórmula do eu sinto. Quando você, porque eu preciso. Essa fórmula nos ajuda a expressar nossas necessidades de forma assertiva, sem culpar o outro por nossos sentimentos. Por exemplo, em vez de dizer você nunca me escuta, diga eu me sinto ignorado quando você me interrompe, porque eu preciso me sentir valorizado e respeitado. Ao expressarmos nossos sentimentos e necessidades de forma clara e direta, estamos abrindo um espaço para o diálogo, para a compreensão mútua, para a resolução de conflitos. Imagine que você está procurando um tesouro, em vez de esperar que o outro adivinhe onde ele está. Dê um mapa claro e instruções precisas. Quanto mais informações você fornecer, maiores serão as chances de o outro te ajudar a encontrar o tesouro. Da mesma forma, em seus relacionamentos, em vez de esperar que o outro adivinhe suas necessidades, dê um mapa claro e instruções precisas. Expresse seus sentimentos, seus desejos, suas expectativas de forma clara e honesta. Quanto mais você se comunicar, maiores serão as chances de construir um relacionamento feliz e satisfatório. Lembre-se, você não é um livro aberto. O outro não tem a obrigação de adivinhar seus pensamentos e sentimentos. Assuma a responsabilidade por sua própria felicidade, expresse suas necessidades de forma clara e honesta, e construa relacionamentos baseados na comunicação, na compreensão e no respeito mútuo. A culpa de se colocar em primeiro lugar. Quantas vezes você se sentiu culpado por priorizar suas próprias necessidades,
por buscar seus próprios objetivos, por dedicar tempo e energia para cuidar de si mesmo. Quantas vezes você se pegou pensando: será que estou sendo egoísta? Será que estou negligenciando meus relacionamentos? Será que estou magoando as pessoas que amo? Essa culpa, tão comum em nossa sociedade, pode ser uma armadilha perigosa, uma fonte constante de ansiedade e sofrimento. Pois, ao nos sentirmos culpados por cuidar de nós mesmos, acabamos nos sacrificando em nome dos outros, renunciando aos nossos próprios desejos e necessidades, e nos perdendo em relacionamentos desequilibrados e insatisfatórios. Mas será que pensar em si mesmo é sempre ruim para os relacionamentos? Será que priorizar suas próprias necessidades é sempre egoísta e prejudicial? A resposta para essa pergunta é complexa e multifacetada, e nos leva a explorar um conceito filosófico controverso, o egoísmo racional de Ayn Rand. Ayn Rand, a escritora e filósofa russa que defendeu o individualismo e o capitalismo, argumentava que buscar seus próprios valores e interesses é moralmente correto e benéfico para a sociedade, desde que não viole os direitos dos outros. Para Rand, o altruísmo, a abnegação, o sacrifício em nome dos outros, são atitudes irracionais e destrutivas, que levam à estagnação, à opressão e à infelicidade. Segundo Rand, cada indivíduo tem o direito e o dever de buscar sua própria felicidade, de desenvolver seu próprio potencial, de viver de acordo com seus próprios valores. E ao fazer isso, ele contribui para o bem-estar da sociedade como um todo, pois indivíduos realizados e produtivos são a base de uma sociedade próspera e justa. No entanto, é importante ressaltar que o egoísmo racional de Rand não é o mesmo que o egoísmo vulgar, o egoísmo que se manifesta na exploração, na manipulação, na desconsideração dos outros. O egoísmo racional é um egoísmo ético, um egoísmo que respeita os direitos e a autonomia dos outros, que busca o benefício mútuo, que valoriza a cooperação e a reciprocidade. E é justamente nesse ponto que encontramos o equilíbrio entre o eu e o nós nos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis exigem um equilíbrio entre atender às suas próprias necessidades e atender às necessidades do outro. O sacrifício excessivo leva ao ressentimento, o egoísmo extremo leva ao isolamento. Para construir relacionamentos equilibrados e satisfatórios, é preciso aprender a dizer não, a estabelecer limites, a expressar suas necessidades de forma clara e assertiva, sem culpa ou agressão. É preciso aprender a cuidar de si mesmo, a se valorizar, a se amar para que possa amar o outro de forma genuína e generosa. Identifique suas necessidades e desejos. Pergunte-se se você está negligenciando-os em nome do relacionamento. Encontre maneiras de satisfazê-los sem prejudicar o outro. Lembre-se, você não pode dar o que não tem. Você não pode cuidar do outro se não cuidar de si mesmo. Imagine um avião em pane. A instrução é colocar a máscara de oxigênio em si mesmo, antes de ajudar os outros. Essa instrução, aparentemente egoísta, é na verdade uma demonstração de sabedoria e responsabilidade. Pois, se você desmaiar por falta de oxigênio, não poderá ajudar ninguém. Da mesma forma, em seus relacionamentos, coloque a máscara de oxigênio em si mesmo antes de ajudar os outros. Cuide de suas próprias necessidades, busque sua própria felicidade, desenvolva seu próprio potencial, para que possa amar o outro de forma plena e consciente. Lembre-se, o amor verdadeiro é um amor que se nutre do respeito, da reciprocidade e do cuidado mútuo. A superficialidade da comunicação moderna. Quantas vezes você se sentiu realmente ouvido, compreendido, validado em seus relacionamentos? Quantas vezes você teve a sensação de que o outro estava realmente presente, prestando atenção plena ao que você estava dizendo, em vez de apenas esperar a sua vez de falar? Em nossa sociedade moderna, marcada pela velocidade, pela superficialidade, pela sobrecarga de informações, a arte da escuta tem se perdido, dando lugar a uma comunicação fragmentada, interrompida, julgada. Tendemos a interromper o outro antes que ele termine de falar, a oferecer soluções rápidas e superficiais para seus problemas, a julgar suas opiniões e sentimentos sem sequer tentar compreendê-los. E o resultado dessa falta de escuta é a desconexão, a incompreensão, o isolamento. Nos sentimos sozinhos, invisíveis, não amados. Nossos relacionamentos se tornam superficiais, vazios, desprovidos de significado.
Mas como podemos resgatar a arte da escuta? Como podemos transformar a nossa forma de ouvir e ser ouvido? A resposta está na fenomenologia de Husserl, um dos mais importantes movimentos filosóficos do século XX. Husserl, o fundador da fenomenologia, defendia a importância de voltar às coisas mesmas, de suspender o julgamento, de abandonar as teorias e os preconceitos para compreender o mundo a partir da experiência subjetiva de cada indivíduo. Para Husserl, a realidade não é algo objetivo, externo a nós, mas sim algo que se manifesta em nossa consciência, em nossa percepção, em nossa experiência. Ao aplicarmos a fenomenologia em nossos relacionamentos, somos convidados a suspender o julgamento, a abandonar as nossas próprias opiniões e crenças para nos colocarmos no lugar do outro para tentar compreender o mundo a partir de sua perspectiva. E é nesse ponto que entra a escuta ativa, uma técnica de comunicação poderosa, que nos ajuda a criar um espaço seguro para a expressão, para a compreensão mútua, para a conexão profunda. A escuta ativa envolve prestar atenção plena ao que o outro está dizendo, fazer perguntas abertas, parafrasear e validar seus sentimentos. Prestar atenção plena significa estar presente no momento, evitar distrações, manter contato visual, observar a linguagem corporal do outro e demonstrar interesse genuíno pelo que ele está dizendo. Fazer perguntas abertas significa evitar perguntas que podem ser respondidas com um simples sim ou não, e optar por perguntas que convidem o outro a compartilhar seus pensamentos, seus sentimentos, suas experiências. Parafrasear significa repetir o que o outro disse com suas próprias palavras, para verificar se você compreendeu corretamente a mensagem. Validar os sentimentos do outro significa reconhecer e aceitar suas emoções, mesmo que você não concorde com suas opiniões. Reserve um tempo para ouvir o outro sem interrupções. Desligue o celular, a televisão, o computador, e dedique toda a sua atenção ao que ele está dizendo. Faça perguntas como o que mais? Como você se sentiu? E o que isso significa para você? Evite dar conselhos a menos que seja solicitado. Imagine que o outro está lhe mostrando uma pintura. Em vez de dizer eu não gosto disso, pergunte o que você quis expressar com essa pintura. Tente ver o mundo pelos olhos do artista, tente compreender a mensagem que ele está transmitindo. Lembre-se, a escuta ativa não é apenas uma técnica de comunicação, mas sim uma atitude de respeito, de empatia, de amor. Ao praticarmos a escuta ativa, estamos demonstrando ao outro que nos importamos com ele, que valorizamos sua opinião, que estamos dispostos a compreendê-lo em sua totalidade. E ao fazermos isso, estamos construindo relacionamentos mais profundos, mais autênticos, mais significativos. Chegamos ao fim de nossa jornada, mas que este não seja um ponto final, e sim um novo começo. A filosofia não oferece soluções fáceis, fórmulas mágicas para a felicidade eterna, mas sim um caminho para relacionamentos mais autênticos, significativos e satisfatórios, um caminho que exige coragem, honestidade, humildade e, acima de tudo, a disposição de questionar seus próprios pressupostos, suas próprias crenças, seus próprios padrões de comportamento. Um caminho que nos convida a abandonar a ilusão do controle, a abraçar a incerteza, a aceitar a imperfeição. E Sócrates, o pai da filosofia, nos ensinou que só sei que nada sei. Essa frase, aparentemente paradoxal, é na verdade uma profunda lição de humildade, um reconhecimento de nossa própria falibilidade, uma abertura para o aprendizado constante ao reconhecermos que não sabemos tudo, que estamos sempre aprendendo, que podemos estar errados. Nos tornamos mais abertos a ouvir o outro, a considerar diferentes perspectivas, a abandonar nossas próprias certezas. E ao fazermos isso, abrimos um espaço para a comunicação genuína, para a compreensão mútua, para a conexão profunda. Jiddu Krishnamurti, o filósofo indiano, que desafiou as convenções sociais e religiosas, nos convidou a buscar a liberdade do conhecido, a nos libertarmos de nossas crenças limitantes, de nossos padrões de comportamento destrutivos, de nossas próprias identidades físicas. Para Krishnamurti, a autotransformação é a chave para relacionamentos mais saudáveis, para uma vida mais plena e significativa. Ao nos libertarmos do passado, ao nos abrirmos para o presente, ao nos permitirmos ser quem realmente somos, nos tornamos capazes de amar de forma mais genuína, de nos conectar com o outro de forma mais profunda.
Continue explorando a filosofia, questionando seus pressupostos, praticando a comunicação consciente, buscando a autotransformação. Lembre-se, a jornada da sabedoria é infinita e cada passo que você dá nessa jornada te aproxima de um relacionamento mais autêntico, mais significativo, mais satisfatório. E ao final, o que realmente importa é a nossa capacidade de amar, de nos conectar com o outro, de construir um mundo mais justo, mais compassivo, mais humano. Que a filosofia seja a sua bússola, que o amor seja o seu guia e que a sabedoria seja o seu destino. Qual será o seu próximo passo nessa jornada?